E aí, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um tutorial super incrível. E hoje é uma proposta mais dark, mais glam, né, digamos assim. E eu comecei limpando o rosto da minha modelo com um adstringente, um tônico. E agora eu tô aplicando esse Nivea Soft, que ele é perfeito para trazer hidratação para a pele. E ele é um tipo de hidratante que ele não fica pegajoso, ele não fica pesado na pele, mas fornece uma hidratação super incrível na pele. E o tônico que eu usei é um da Catarine Hill, tá? É o melhor que eu já usei, assim. E depois, então, eu vim com a aplicação da base. Eu sempre gosto de aplicar com um pincel língua de gato, um pincel que seja nesse formato que eu tô aplicando. E a base que eu tô usando nela agora é uma misturinha de duas cores da Alice Academy, tá? Então, eu sempre faço a aplicação primeiro com esse tipo de pincel. Vou fazendo movimentos para baixo mesmo, que é o sentido dos poros, né? Para não ficar aquele vai e vem e ficar um acabamento feio na pele. E depois, então, eu vou com a esponjinha, tá? A esponjinha, vale lembrar que ela tem que estar úmida, tá bom? Então, eu venho com essa esponjinha e vou tirando toda a marcação do pincel, dando acabamento em alguns cantinhos, de forma que vai ficar tudo uniforme, tá? Desço um pouquinho pro pescoço também, é super importante, porque o pescoço é uma região que fica mais clarinha, né? No rosto da pessoa. E agora, então, eu vou vir com o contorno. Esse contorno que eu tô usando, eu não lembro ao certo qual que é, mas eu gosto muito dele. E eu começo, então, aplicando com um pincelzinho, tá? Esse pincel é o que eu mais uso para fazer a aplicação de contorno. E eu vou primeiro fazendo a demarcação da onde eu quero trazer esse contorno. E depois, então, eu esfumo com a esponjinha, tá? Eu não vou direto com a esponjinha. Agora é a hora do corretivo. Esse corretivo que eu tô usando, eu não sei a cor dele, mas ele é da Natura, tá? Da linha da Natura Aquarela, ou é Natura Una, não sei ao certo. Mas ele é incrível, tem um acabamento muito, muito bom mesmo. Então, eu vou aplicando ele de forma que eu não arraste, tá? E agora, por cima, eu tô vindo com outro também, que é Natura, mais clarinho, pra dar um contrastezinho, tá? Então, já fiz toda essa marcaçãozinha no rosto dela. E agora, com bastante calma, bastante cuidado, eu vou esfumando esse contorno, essa iluminação, tá? Com bastante cuidado para não apagar nem a iluminação e nem o contorno. Sempre de... Oi, Pamela, como você tá linda! Depois da minha modelo fazer gracinha, então eu vou vir com o contorno em pó. Antes de selar a pele com pó compacto ou pó translúcido, eu sempre faço primeiro o contorno com contorno em pó. Faço também toda a parte de blush, iluminador. Eu sempre procuro fazer primeiro essa parte para depois vir selando com o pó translúcido e o pó normal mesmo, tá? Então, aí eu tô aplicando blush. Esse blush é da Bruna Tavares. Eu não sei ao certo a cor dele, tá? Mas, se eu não me engano, é o hibisco. E agora eu tô aplicando também o iluminador mais clarinho da paleta da Catarine Hill com a Prilessa, tá? É um dos melhores iluminadores que eu tenho, assim, e tá sendo incrível. Esse lado aqui, não vou para a academia, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser. Realmente uma aula de... Ixi, não. Essa lá embaixo. Retomamos depois da minha modelo se recuperar de quase um acidente na cabeça dela com grampos, né? E eu venho, então, selando, tá? Toda a pele dela com o pó translúcido. E em seguida, pra tirar o excesso desse pó translúcido, eu venho com um pó que é da corzinha dela mesmo, da Vult, tá? Então, eu molho o pincel nesse pozinho e vou tirando todo o excesso pra não ir direto só com o pincel. E agora, então, eu venho construindo o meu esfumado, depois que eu apliquei corretivo na pálpebra, tá bom? Eu venho construindo o esfumado com essa corzinha que é incrível, um marrom maravilhoso, é um marrom em tons mais quentes, né? Então, eu aplico primeiro fazendo toda essa base pra vir com o restante das outras cores, tá? Esse
Essa cor que eu tô usando, as duas primeiras cores, são da paleta da Catarina Hill também, é uma marca que eu amo, tá? E em seguida eu venho com um marronzinho, que ele é um pouquinho mais escuro. Ele parece meio preto, mas ele não é preto, é um marrom mesmo. Agora eu venho com a cor preta. E a cor preta você tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita paciência. E eu pulei o processo, tá? Desculpa. Então, eu pulei o processo que eu apliquei a outra cor clarinha, tá? No olho. E coloquei um pigmento e um glitter que é incrível. Eu vou deixar linkado no box de informação, tá bom? E aí, então, eu tô esfumando todo o delineado preto que eu apliquei no olho dela, na parte da linha d'água e um pouquinho pra fora também. Então, eu dou essa esfumadinha, depois eu venho com a sombra preta selando esse esfumado. E eu venho dando acabamento com uma sombra marrom também, tá? Pra não ficar só aquele pretão. E eu sempre tiro o excesso com esse pincel de iluminador. Olha, gente, é um glow incrível nessa sombra, sério. E então, eu venho colando os cílios postiços, tá? Sem segredo, colando os cílios postiços. Esse esfumado na parte inferior do olho dela, eu dei uma puxadinha no cantinho pra dar um charmezinho. E eu vim com esse gelzinho de sobrancelha também, que ele é da SP Colors. Ele é incrível, é a cor número 2, então ele serve tanto pra quem é mais loirinha, quanto pra quem é morena. Enfim, é incrível. E esse foi o resultado da maquiagem. É um olho super, super lindo, tá? Eu sempre gosto de trazer propostas em que noivas podem usar, madrinhas, debutantes, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo!